E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 17ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos motores de combustão interna. E para acompanhar essa aula, nós temos aqui a indicação do livro do Franco Brunetti, que é Motores de Combustão Interna, o volume 1, certo? Vamos dar início, então, à nossa 17ª videoaula. Falando, então, a respeito de motores de combustão interna, eu trago aqui uma imagem do que a gente chama aí do coração de um veículo. A gente tem aqui a imagem de um motor de combustão interna de 4 tempos. A gente vai entender melhor nessa aula o que se refere a esses tempos. E é um motor aí de 8 cilindros. Aqui aparece um corte transversal do motor, aonde mostra o tipo de configuração do motor em V. Então nós temos em um lado aqui 4 cilindros e no outro lado mais 4 cilindros. E o coração mesmo desse motor é esta parte aqui, ó, que nada mais é do que o nosso dispositivo pistão-cilindro. Por isso que a gente estudou muito aí em aulas anteriores como é que é o funcionamento aí de um dispositivo pistão-cilindro, porque é basicamente o que vai explicar o funcionamento de um motor. Para entender então um pouco mais a respeito de um motor, eu trago aqui essa imagem então do livro do Franco Brunetti, mostrando aqui um motor e seus dispositivos. Os principais dispositivos estão aqui nessa lista. Pode ser tanto uma lista maior quanto menor, né? Vai depender aí da tecnologia do motor, né? Quanto mais avançado, mais dispositivos aí aparecem no motor. Basicamente, né, esse motor ele é constituído, né, aqui por um conjunto aí de 40 itens, aonde aparece aqui como primeiro item, né, o número 1 aqui, a bomba d'água. A gente tem aí uma bomba que faz a recirculação de um fluido refrigerante para manter as condições térmicas desse motor nas condições ideais de funcionamento. Ou seja, para não fundir esse motor, porque durante a combustão se atinge-se altas temperaturas. A válvula termostática, aqui no número 2, tá? Vocês têm que se deter mais ao livro, tá? Para visualizar um pouco melhor esses itens. Mas a gente tem aqui o item número 2, que é a válvula termostática, que é justamente a que vai controlar então a temperatura. O compressor de ar, né? O item número 3, que não aparece aqui muito direito, né? Que vai fazer aí o sistema de condicionamento de ar. Duto de admissão, então vai depender qual é o tipo de duto de admissão. Provavelmente isso aqui está se referindo à válvula de admissão de ar, né, que vai entrar aqui no dispositivo pistão-cilindro. Injetor de combustível, a gente precisa ter então um sistema de injeção de combustível, que a gente vai ver que pode ter um sistema de carburação e um sistema de injeção eletrônica, que no caso aqui já está mais voltado aqui para um sistema de bico injetor, né, com uma injeção eletrônica. Seguindo, número 6, válvula de escapamento. Então a gente tem aqui no topo do cilindro um conjunto de válvulas que é responsável então pela saída dos gases de exaustão, né, os gases oriundos aí da queima do combustível. 7, coletor de admissão. Então aqui não está muito especificado o que é o coletor, mas deve ser o conjunto então do coletor que vai para cada cilindro para fazer a admissão do ar. Número 8, válvula de admissão. Então está se referindo mais especificamente a válvula. 9, linha de combustível, né, que está aqui no detalhe,
se refere então toda a linha de combustível que vai aí para os bicos injetores. Haste da válvula, o número 10 aqui. Aqui é um exemplo de um sistema de válvulas que tem então essa haste, que pode ser diferente. A gente vai ver também que tem diferentes tipos de comando de válvulas. Esse aqui tem a espécie de uma haste. Então a gente tem aqui um conjunto aqui de um eixo que está mais abaixo, né, o eixo do comando de válvulas, que vai movimentar essas hastes de forma síncrona para fazer a abertura e fechamento das válvulas. Número 11, o duto da água. Então, refere-se aí à circulação do fluido refrigerante. Aqui está como água, né? Mas tem que tomar o cuidado, né? Não é qualquer água. A gente tem aí um fluido que a gente chama de fluido de arrefecimento, que não pode ser água, porque a água ela tem aí minerais, ao menos que seja uma água deionizada, né? Desmineralizada. Senão vai começar a gerar acúmulos de minerais aí nesse duto de admissão e também na bomba d'água, e o sistema ele para de funcionar, né, juntamente ali com o radiador, né, por onde passa essa água. Vai haver depósito em N componentes, fazendo com que a temperatura do motor ela aumente e, consequentemente, cause o que a gente chama aí de fundir o motor, né, por conta aí do aquecimento. Tampa da válvula, número 12, né? Número 13, o cabeçote aqui do motor. Tampa lateral, né? Não dá para ter ideia do que se refere, né? Mas é uma tampa aí do motor. O bloco do motor em si, né? A estrutura do motor. Número 16, o eixo do comando de válvulas, então ele está abaixo, como eu falei, né? Para justamente fazer o movimento destas hastes que estão lá na válvula, né? Tanto de admissão quanto de escape. O volante, então a parte principal aqui, ó, do motor aqui do virabrequim, né? Juntamente com o virabrequim, que vai fazer a movimentação então do veículo, né? Vai distribuir aí para as rodas, né? Para fazer a movimentação do veículo, né? Passando aqui de um movimento alternado que ocorre em cada um dos cilindros para um movimento aí rotativo neste volante. Número 18, então, é o virabrequim, a mesma ideia aí de ter um sistema de bicicleta, né? Onde a gente tem aí aquelas hastes. Esse aqui vai ter o mesmo papel, virabrequim, a gente vai ver melhor aí em outras imagens. Capa do mancal, número 19, tá? Daí vai estar se referindo aqui à parte, não aparece aqui muito bem, tá? Mas é a parte aqui também ligada ao virabrequim. A biela, número 20, então é a haste, digamos assim, né? Que vai se ligar aí ao pistão. O bujão do cárter, esse aqui de baixo, é onde a gente faz o escoamento do óleo, né? O óleo que lubrifica esse motor, né? A bomba do óleo, então, responsável aí pela distribuição aqui do óleo em todas as partes que precisam de lubrificação no motor. O cárter 23, então é a capa aqui, ó, desse reservatório de óleo. 24, engrenagem do virabrequim, aonde que está, aqui a engrenagem. Amortecedor vibracional, então é onde vai estar acoplado, né, o motor no veículo, né, no chassi. Ventilador, aqui é o sistema de ventilação, então, do radiador, para forçar ainda mais a troca térmica do fluido refrigerante, né, retirar o calor aí do fluido refrigerante de modo forçado. Duto de admissão, 27. Cadê o número 27? Perdi o número 20, está aqui. Agora já estou nesta outra imagem
mostrando de uma outra forma, né, um pouco mais do detalhe apenas de um cilindro e um pistão. O duto de admissão está um pouco mais visível agora, né, o que é o duto de admissão. Aqui a válvula de admissão, e aqui por onde passa então o ar. 28, balancim da válvula de admissão. O 28 está aqui, não está muito claro, né, essa ideia do balancim, mas nós temos aqui um dispositivo que vai levantar e baixar a válvula. E o balancim da válvula de escapamento, do outro lado ali, está um pouco mais acima esse balancim. 30, coletor de escapamento, a saída então aqui dos gases de exaustão pela válvula de escape. O pistão, né? Aqui a visão melhor aqui do pistão. Motor de partida, para dar a primeira movimentação ali no motor. A gente precisa de um motor elétrico aqui para fazer um primeiro movimento aí do dispositivo pistão-cilindro. O dreno de água, 33, tá? Uma saída aqui, depende muito do tipo de motor, né? Filtro do óleo, número 34, um filtro para filtrar o óleo. O radiador de óleo, 35, para aumentar aí a troca térmica. 36, a vareta de nível, lá onde o frentista, né, geralmente utiliza esta peça aqui, né, para verificar aqui o nível do óleo. Bomba manual de combustível, 37, e a bomba injetora de combustível, 38, tá? Então, uma bomba aqui que vai fazer a injeção aqui do combustível pelos bicos injetores. Respiro do cárter, não vai ficar muito claro isso daqui, mas está aqui, ó. E o 40, né, o último item aqui desta figura, né, é o filtro do combustível que está aqui. Tá? E ainda falta inúmeros outros itens, mas de um modo geral, são estes. Vamos entender um pouquinho agora a respeito da terminologia para estes dispositivos alternativos. Por que alternativos? Porque eles fazem um movimento alternado, né? Para cima, para baixo, para cima e para baixo. E a gente vai ver que precisa ter uma sincronia entre esses pistões e cilindros. Para a gente entender então um pouco sobre a terminologia, eu trago aqui uma imagem, tá, do dispositivo pistão-cilindro. A gente tem aqui então o pistão, o cilindro e a biela, que vai fazer a movimentação então do pistão para baixo e para cima. E esta biela, ela está conectada a um virabrequim. Quando o pistão ele está na parte inferior aqui do cilindro, a gente denomina isto como sendo o ponto morto inferior. E a gente tem aqui um volume total, ó, V1, né, dado por todo esse espaço aqui existente no volume interno desse cilindro. E quando o pistão está na parte superior deste cilindro, a gente diz que ele está no ponto morto superior. E por esta figura a gente vê que o volume, né, o volume 2, é um volume muito inferior ao volume 1. Reparem aqui o movimento do pistão. O pistão ele está executando um curso, a gente diz que ele executa um curso saindo do ponto morto superior para o ponto morto inferior, ou vice-versa. É uma distância, então, percorrida por esse pistão, promovido pelo movimento desta biela no virabrequim. A gente tem, então, diferentes movimentações aqui para fazer com que o pistão saia de um ponto ao outro. E aqui a gente está num momento de uma admissão,
Ou seja, a minha válvula de admissão ela está aberta para a entrada de fluido, para a entrada de ar, certo? E a minha válvula de escape ela está fechada. Outras informações aqui interessantes, né, importantes. A gente tem aqui o diâmetro do cilindro e com a informação do diâmetro e da distância do ponto morto superior ao ponto morto inferior, ou seja, o curso, nada mais do que o curso, a gente tem a ideia de volume, o volume desse cilindro, que vai corresponder às cilindradas, né? Por exemplo, uma moto de 125 cilindradas, ela tem um volume dado por 125 centímetros cúbicos, que é o volume disponível, então, neste cilindro. E, de repente, a gente pode ter uma moto de 250 cilindradas, a gente pode ter ou um cilindro de apenas o volume de 250 cilindradas, ou até, em algumas situações, 2 cilindros, onde cada um dos cilindros tem 125 cilindradas. A exemplo de um veículo, um veículo 1.0, um veículo 1000 cilindradas. Geralmente, a gente tem o quê? A gente tem 4 cilindros, aonde cada um dos cilindros eles têm um volume aí de 250 centímetros cúbicos, totalizando aí, então, em 1000 centímetros cúbicos, ou 1 litro, ou a denominação, então, desse veículo como sendo aí 1.0. Seguindo, agora a gente precisa dar uma classificação desses motores, né, quanto à sua ignição. Dependendo da forma, ou em outras palavras, da ignição, né, a gente pode separar em motores de ignição por faísca, ou centelha, né, a faísca de uma vela, ou motores do ciclo Otto, aqueles motores que vão operar tendo combustível etanol, metanol ou gasolina. E a outra classificação é dos motores de ignição espontânea ou diesel, onde o meu fluido ele vai ser o diesel, tá? O meu combustível ele vai ser o diesel. E qual é a diferença entre esses dois? A grande diferença é que nos motores de ignição a gente tem uma vela. A vela ela vai ser responsável pela ignição do combustível, pela queima do combustível. Já na outra classificação, eu tenho uma autoignição do combustível devido à temperatura com que esse combustível chega durante a compressão do mesmo, fazendo com que eu não necessite de uma vela para fazer a ignição desse combustível. Ele auto vai explodir, digamos assim, né? Ele auto vai queimar, vai auto ter uma ignição. E isso vai muito com a característica, então, do combustível e do motor. Por exemplo, a gente tem aqui valores típicos da temperatura de autoignição do diesel. Reparem que o diesel ele tem uma temperatura de autoignição muito inferior a etanol, metanol e gasolina. 250 graus de temperatura, o diesel já sofre uma autoignição. Enquanto que para a gasolina, por exemplo, ela precisa estar a 400 graus para ter uma autoignição. O metanol 478 e o etanol 420. E a gente tem também uma relação da taxa de compressão. Quanto que chega de compressão aqui, ó, quando o pistão ele está se deslocando para cima? Qual é a razão de compressão com que se chega, né? A razão entre o volume maior, né? O volume quando ele está no ponto morto inferior, e a relação do volume menor quando o pistão está no ponto morto superior. E isso a gente chama então aí de razão de compressão, taxa de compressão. Que para motores a etanol, né, a razão que se chega é numa relação aí de 10 para 1.
desculpa, de 10 para 1 até 14 para 1. Enquanto para gasolina é na faixa de 8,5 para 1 até 13 para 1. E aqui a gente pode ter aqueles motores, né, que utilizam tanto o etanol quanto a gasolina, não é? Aí eles vão ter que ter uma configuração de motor que atenda aí essas duas relações. Enquanto que pro diesel, a razão de compressão é muito superior. Ela parte de 15. Ela parte de 15 vezes, né? 15 para 1, chegando até 24 para 1. Por isso que a gente diz que os motores aí do ciclo diesel, eles têm mais força, né? Tem um torque maior do que um motor de ignição por centelha, justamente por conta dessas razões de compressão. E é necessário chegar nessas razões de compressão alta para se chegar numa temperatura aqui suficiente para que o diesel ele entre aí numa autocombustão, ele entre numa autoignição. Senão, não vai ocorrer o que a gente quer, que é a explosão, ou seja, o surgimento aqui de um trabalho do combustível. O combustível, né, por meio da reação, né, química com o ar, né, vai promover aí a reação de combustão, que vai gerar uma energia suficiente para movimentar esse pistão para baixo, que é o momento do trabalho no virabrequim. O virabrequim ele está recebendo trabalho quando o meu pistão ele está descendo por conta da queima do combustível. É o único momento de trabalho aí, de fato, que ocorre aí no motor. Os demais aí são consequências das outras etapas aí dos tempos do motor que a gente vai entender um pouco melhor. Certo? Então aqui nesta imagem, isso aqui não é uma vela, certo? Não é uma representação de uma vela. É uma representação de um bico injetor. Um bico injetor que a gente vai ver aí com um pouco mais de entendimento, um pouco mais à frente. Tá? Esse bico de injetor ele precisa mandar aqui um diesel pressurizado. Por quê? Porque a minha pressão aqui do ar, ela já é alta, né? Ela tem essas taxas aqui, de 15 a 24. Eu preciso, então, que a pressão aqui seja, no mínimo, superior ao mínimo aqui da taxa de compressão. Senão, não ocorre o que a gente quer, que é pulverizar este combustível no ar comprimido, certo? E aqui nos motores, então, do ciclo Otto, o que a gente tem aqui é a representação da vela de ignição, que vai fazer aquela centelha, certo? Seguindo, agora a gente vai classificar os motores quanto ao número de tempos, tá? Aquela ideia de motor aí de 4 tempos ou motor de 2 tempos. Não confundam, certo? Não confundam o motor de 4 tempos com 4 cilindros. Não tem nada a ver. Uma moto de 4 tempos, ela pode ter um cilindro apenas, certo? Ou 2 cilindros. A gente tem, inclusive, veículos, os mais modernos, né? Os mais, digamos que queiram atender uma exigência de mais economia de combustível, a gente tem motores aí de 3 cilindros, tá? Contendo 3 cilindros, para ele ser mais leve, economizar mais em combustível. Então, não confundam a ideia de motor de 4 tempos como sendo de 4 cilindros. Nem a ideia de motor de 2 tempos como sendo 2 cilindros. Não tem nada a ver uma relação com a outra. Vamos entender, então, o que é esses tempos. A gente tem aqui, no motor de 4 tempos, 4 momentos ocorrendo aqui num dispositivo pistão-cilindro. Aqui está representados 4 momentos, certo? Pode ser uma representação ocorrendo em apenas um dispositivo pistão-cilindro. A gente tem o primeiro momento, que é o tempo que a gente chama de admissão. Ou seja, este pistão ele está descendo, certo?
Olha aqui, reparem aqui a movimentação que ele faz um movimento aqui de 180 graus. Então esse tempo de admissão tem um movimento aqui no virabrequim em 180 graus, aonde a minha válvula de admissão ela precisa estar aberta, né? Ela precisa estar aberta, liberada para admissão de ar. Então, durante a descida deste pistão, ele está succionando ao mesmo tempo, né, o ar. Então, está enchendo aqui o meu cilindro com ar. Num outro ciclo, no outro movimento, numa outra volta aqui, sendo finalizada também em 180 graus, a gente tem um momento, então, da compressão. É quando o pistão aqui, ó, ele já atingiu o ponto morto inferior e ele está novamente com o curso dele, né, indo em direção ao ponto morto superior. Então, este momento aqui de subida, que não é um trabalho também ainda, de fato, do combustível, né? É um resultado aqui do virabrequim, porque outra etapa está fazendo aí a expansão, digamos assim, que de fato é o trabalho. Ele está apenas, então, a minha biela, né? Ela está subindo e comprimindo aqui o ar, por conta de que eu tenho tanto a minha válvula de admissão quanto de escape fechadas, trancadas. Aqui, então, que a gente atinge aquelas razões de compressão, de 8 para 1, 10 para 1, 14 para 1, 14 para cima, dependendo do tipo de combustível, né, se é o diesel. E aí, a exemplo, né, a gente está num exemplo aqui de um motor do ciclo Otto. No próximo estágio, aí nós temos o quê? A injeção do combustível, que ela pode estar ocorrendo aqui também durante a compressão, tá? A injeção do combustível e quando se atingiu a máxima compressão, a gente tem a faísca da vela. E aí a gente tem a expansão. Esta combustão, esta reação exotérmica, ela libera uma energia suficiente para movimentar esse pistão para baixo. Então ela dá um tranco para baixo aqui nesse pistão e executa uma força aqui neste virabrequim, né? Esta biela está movimentando então esse virabrequim e este é o momento do trabalho no virabrequim, certo? E aí a gente tem, quando o pistão ele chega novamente lá no ponto morto inferior, é quando já finalizou a expansão, quando já deu a outra volta aqui de 180 graus, e aí, novamente, o meu pistão ele vai lá para cima, lá no ponto morto superior, para o quê? Para expulsar os gases de escape, né, os gases de exaustão, né, o resultado, os produtos, né, que a gente espera que seja apenas CO2 e água, né, para fora aqui do meu cilindro, indo lá para o meu coletor de admissão, saindo lá no escapamento lá do veículo. Então, quando esse pistão ele volta lá para cima, para o ponto morto superior, esta válvula de escape ela está liberada para a saída dos gases de exaustão. Daí é lá que a gente tem o escapamento dos fluidos, indo lá para um catalisador, para tirar aí impurezas que pode ter, né? Porque a reação ela não é linda, né? Completa, ela pode ter outras emissões aí de gases, dependendo do tipo de combustível. Se tiver enxofre, por exemplo, posso estar liberando ali ácido sulfídrico, que vai gerar aí a chuva ácida. Então a gente tem um sistema de catalisador para fazer essa purificação dos gases de exaustão. Entre outros, gases nitrogenados, né? Gases oxigenados, enfim. E aí a gente finaliza o que a gente chama de 4 tempos, que para cada um dos cilindros, se a gente tiver apenas um cilindro, esta execução completa
de expansão, escape, admissão, compressão, ela se dá através de 2 voltas no meu virabrequim. Tá? O virabrequim ele dá 2 voltas para finalizar esses 4 tempos. Sendo que a gente tem aqui essa tabela que mostra aqui a quantidade de cilindros. A gente não pode ter, por exemplo, aqui tem 4 cilindros, a gente não pode ter os cilindros executando as mesmas operações, né? Iguais. Eu posso ter um cilindro aqui fazendo a expansão, escape, admissão e compressão, e o outro cilindro ele vai ter que estar executando outra função. Né? O outro está fazendo o escape, a admissão, a compressão, a expansão. O terceiro está fazendo a compressão, expansão, escape, admissão, e o quarto está fazendo a admissão, a compressão, expansão, escape. Eles não podem ser iguais. Né? Aqui, de 0 a 180 graus, por exemplo, na meia volta ali do virabrequim, completou-se os 4 tempos. O único cilindro que está fazendo um trabalho, de fato, no virabrequim, e os outros vão ser consequência, vão estar se movimentando por conta do trabalho deste cilindro aqui, ó, esse cilindro número 1, é este aqui, ó, o de expansão. Os outros, eles estão, digamos que, andando na onda, tá? Na onda do cilindro que fez aí a queima do combustível e expandiu aí meu pistão lá para baixo, para movimentar o virabrequim. Já na outra parte do movimento do virabrequim, quando fechou, então, uma volta, aqui o cilindro que estava executando um trabalho era o de número 3. E os outros estavam andando aí na crista da onda. E assim vai, e esta é a lógica. Tá? Esta é a ideia que a gente tem da movimentação, por exemplo, ó, de um cilindro. Reparem aqui, ó, que é o reservatório do óleo. Ó. Uma outra informação importante é que nesses motores de 4 tempos, o óleo ele não entra em contato com o combustível. O óleo está apenas lubrificando aqui o sistema de virabrequim, sistema de biela, mas ele não está com contato aqui ó, com o interior desse cilindro. Ah, ele está separado este óleo. E aqui os tempos que estão acontecendo, ó, reparem, quando a gente tem aqui a admissão, ó, que vai ser agora em azul, a gente tem aqui a vela sendo movimentada para baixo. Ó. A gente tem aqui o balancinho aqui, ó, que está movimentando aqui a vela para baixo. E depois, em seguida, é a compressão. Né? Em seguida é a compressão. Ó, agora vai ser a compressão. E agora vai ser a explosão, a expansão. A vela ela vai fazer aqui uma faísca. O meu combustível entrou também já nesse momento e fez aí a explosão. E por último, a gente tem aqui a saída dos gases de exaustão por conta de que esta vela ela está aberta. Então existe uma sincronia aqui, ó, uma sincronia aqui nesse dispositivo, que para exemplo aqui de um motor então de 4 cilindros, operando em 4 tempos, é mais ou menos esta ideia aqui, ó. Reparem o movimento alternado de cada um dos pistões, bielas, no virabrequim. Né? O virabrequim ele tem um formato diferente para que esse movimento alternado ele se torne um movimento angular. Ó. Aqui o volante aqui do sistema aqui do virabrequim, ele está no movimento rotativo. Né? Não está no movimento alternado, está no movimento rotativo. Por conta da geometria, então, deste virabrequim, que muda esse movimento alternativo para um movimento aí rotativo. E aqui o que está acontecendo, ó, em vermelho aqui, é onde está acontecendo o trabalho, é quando ocorreu a queima do combustível. Então a gente já nem dá para seguir aqui, que é tão rápido, né? Mas é muito mais rápido ainda na situação real. As rotações são muito maiores do que a gente está vendo aqui. Em vermelho é as
as execuções dos trabalhos. Então, eu tenho um exercendo o trabalho, depois o outro. Certo? Espero que vocês entendam um pouco mais agora a respeito do que seria 4 tempos. E 2 tempos, o que seria então a ideia do motor a 2 tempos? Continuando ainda com a ignição por faísca, ou seja, ainda a necessidade de uma vela. Lembrando, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco. Lembrando que eu posso ter esta mesma situação de um motor diesel. O que vai modificar aqui é só a forma da ignição. A ignição do motor do outro é por meio da vela. A do diesel não vai ter uma vela. O combustível vai sofrer uma autoignição. Então, substituo esta ideia que eu coloquei aqui do motor de 4 tempos numa operação aí por faísca por autoignição do diesel, mas a operação é a mesma. Voltando, aqui então nos motores a 2 tempos, o que a gente tem de diferente do motor de 4 tempos? Bom, a gente tem muita coisa. A gente pode iniciar com a forma de admissão do ar, do combustível e do lubrificante. Agora a gente não tem um sistema de cárter. A gente tem o quê? Uma mistura de combustível com um lubrificante, com um óleo. Este é um dos grandes diferenciais, tá? Além de outros mais. E o ar, juntamente. Vai entrar tudo junto, então. Vai entrar o ar, vai entrar o combustível e vai entrar o lubrificante. Essa é uma das diferenças, tá? As outras diferenças é que todas aquelas operações, todos aqueles modos de operações no motor de 4 tempos, eles ocorriam com 2 voltas no virabrequim. Enquanto no motor de 2 tempos, todas aquelas operações, elas vão ser executadas em apenas uma volta no meu virabrequim, naquela minha manivela, né? Vai se juntar então algumas operações, né, que lá eram 4, aqui vai se juntar em 2 grandes operações. Então, para a gente ter uma noção, a gente tem aqui um setor aqui, ó, que é de entrada da mistura ar, combustível e lubrificante. Este fluido, né, essa mistura de fluido, ela vai estar entrando no momento que o meu pistão ele está subindo, né, está indo lá para o ponto morto superior. E nesta subida está ocorrendo uma compressão também. Então a gente tem aí uma transferência, né, uma admissão, juntamente com uma compressão. E a gente pode ter também um trabalho, né, uma expansão, uma explosão, juntamente com o escape. Quando esse pistão ele está saindo do ponto superior para o ponto morto inferior, e quando ele atingir este ponto aqui, essa distância, já começa a ocorrer também o escape. Repare então que a gente está juntando aqueles 4 modos em 2 grandes modos de operação, que é o que está representado aqui nesta tabela. Então, para se chegar aqui, ó, numa volta inteira no meu eixo aí do meu virabrequim, eu executei todas as operações. A operação de transferência, juntamente com a compressão, e ali a expansão e o escape. É isso um dos grandes diferenciais. Estou diminuindo o tempo, né, o tempo de execução em apenas uma volta, certo? E o que ocorre aqui, o que é muito comum de acontecer? Esta fumaça, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui um problema de combustão incompleta, a gente tem então saída de combustível que não foi queimado, o óleo ele é feito para lubrificar as minhas peças, então ele vai lubrificar aqui, ó,
a minha peça aqui principal, né, a biela. Ele vai lubrificar também o pistão, né, ele vai lubrificar todas essas peças. E ele não tem um papel de ser um combustível. O lubrificante tem o papel de ser um lubrificante. Então ele vai sair aqui, ele pode sofrer uma queima, que vai também gerar essas impurezas, vai gerar essa fuligem, essa fumaça. Esse é um dos pontos negativos do motor de 2 tempos. Consequentemente, eu vou ter também um maior consumo de combustível, porque eu vou ter muita perda aqui, eu vou ter uma entrada aqui desnecessária de combustível, porque eu não vou ter uma queima completa. Outros fatores, deixa eu pensar aqui, outros fatores. Mas eles têm pontos positivos, características aí positivas. São dispositivos mais simples. Eles não requerem aqui, ó, sistema de válvulas. Não tem sistema de válvulas de admissão e de escape. Consequentemente, a gente não tem aquele eixo de comando de válvulas, né, que aumenta mais aí a complexibilidade, a complexibilidade do dispositivo. Nós podemos utilizar esses motores em dispositivos que exigem um pouco mais de praticidade, como, por exemplo, cortadores de grama, né, motosserras, enfim, entre outros tipos de dispositivos aí que a gente quer que eles sejam versáteis, sejam leves, né? Diferente aí de a gente fazer uma motosserra de um motor de 4 tempos. A gente precisava ter um sistema de refrigeração, precisava ter um comando de válvulas, né? Seria colocar como se fosse uma motocicleta aí no braço para poder cortar aí uma árvore, certo? Que no caso de um motor aí de 2 tempos, ele é bem menor, né? Não tem um sistema de óleo, uma bomba de óleo, não tem um comando de válvulas, enfim, ele se torna muito mais versátil. Então ele tem N aplicações ainda. E reparem, né, o que está acontecendo. Ó. Eu tenho aqui uma válvulazinha aqui, ó, que bloqueia em um determinado momento a entrada de ar e combustível e lubrificante, todo o caminho aqui percorrido, certo? A gente pode ter também motores a diesel, tá? De 2 tempos. E normalmente a gente tem aqui um dispositivo de compressor de ar, certo? Para estar aumentando a taxa de compressão do ar e juntamente aqui com o óleo lubrificante e o combustível, né, o diesel, que ele vai ser injetado depois, né? E o sistema ele também pode operar aí a 2 tempos, certo? Conforme a sincronia aqui desta animação. E a gente pode então juntar escape com compressão, escape com expansão, admissão com compressão, para que ele opere a 2 tempos. Quais são as diferenças fundamentais, então, entre os motores de 2 tempos e de 4 tempos? A gente viu a questão das voltas na manivela, que para o motor de 4 tempos eu preciso dar 2 voltas na manivela, então ele tem um fator de tempo 2 vezes maior do que o de 2 tempos. Com relação ao sistema mecânico, o de 4 tempos é mais complexo, o de 2 tempos é mais simples, a gente tem a ausência de válvulas e do eixo de comando de válvulas, além daquele sistema de óleo, né? A alimentação é boa no motor de 4 tempos, porque ela é independente. Já no caso de 2 tempos é ruim, porque a gente tem perda de mistura no escape e a presença de lubrificante, que não é um combustível. E com relação à lubrificação, ela é boa no motor de 4 tempos, porque a gente tem aí um reservatório dedicado ao óleo, uma bomba de óleo também, né? Todo aquele sistema lá do cárter para fazer a lubrificação sem contato com o combustível, tá? E no caso dos motores de 2 tempos é ruim, porque a gente tem um óleo misturado com combustível, tá? O combustível ele vai
fazer o papel inverso do lubrificante. Ele não vai lubrificar, ele vai ressecar. Tá? Então a gente tem aí uma balança, né? De um componente está fazendo uma lubrificação e o outro está piorando a lubrificação. Vamos falar agora a respeito dos tipos de sistemas de alimentação de combustível. A gente pode ter o tipo mais simples, que é o sistema de carburação, aonde a gente tem aqui a espécie de um reservatório de combustível com uma boia. A gente tem uma borboleta que está interligada a um acelerador. Aqui um parafuso de regulagem de mistura de ar combustível, que vai movimentar então essa borboleta para admitir mais ar ou não. Digamos que é um dispositivo mais rústico, certo? Que ele precisa aí de regulagens mecânicas para fazer o quê? Para fazer uma maior ou menor injeção de combustível e uma maior ou menor entrada de ar para fazer então aí essa mistura de ar e combustível e entrar aí no cilindro. Já numa outra tecnologia, que a gente chama aí de tecnologia de injeção eletrônica, a gente pode ter dois tipos de injeção eletrônica. Uma que é o Port Fuel Injection, ou PFI, aonde o meu injetor ele está um pouco mais afastado aqui do volume aqui do cilindro, tá? Ele está, digamos que atrás aqui da válvula de admissão. E o outro, que é o Gasoline Direct Injection, o GDI, aonde meu injetor ele está ao lado aqui da minha válvula de admissão, tá? Ele está mais próximo, então digamos que é mais rápido o resultado, tá? da injeção aqui do combustível, tá? Porque ele está do lado aqui da válvula de admissão. Então essas são as diferenças. Isto para o sistema Otto, né? Para o sistema diesel, a gente precisa que o diesel ele seja pulverizado lá no cilindro com uma certa pressão. Então a gente tem o quê? Bicos injetores, né, em cada um dos cilindros, aonde esse bico injetor ele vai estar pressurizado. A gente tem aqui então um sistema mais complexo, composto até inclusive por uma bomba injetora, que ela vai succionar aí o combustível, vai pressurizar, tem sistemas de filtros e vai mandar aí no bico injetor numa pressão superior àquelas taxas de compressão no cilindro, né, do ar no cilindro, de forma com que esse combustível ele saia mesmo, né, pelo bico injetor de forma pulverizada e ocorra aí a autoignição. Tá? Então é diferente aqui o sistema para os motores do ciclo diesel. Com relação à disposição dos cilindros, a gente pode ter a disposição em linha, como está representado aqui. Aqui a gente tem uma ideia de 6 cilindros em linha. Aqui na animação 4 cilindros. E reparem a sincronia aqui dessas operações, né? Podemos ter em V. Aqui no desenho a gente tem aí a ideia de 8 cilindros, que foi a primeira imagem da aula de hoje. Né? E aqui a ideia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. A gente tem 6 cilindros aqui em V. A gente tem o boxer, né? Para quem não sabe, a gente tem também esse tipo aqui de configuração aí dos cilindros. Né? A gente tem um exemplo aí do Fusca. O Fusca ele tem essa disposição. Ou o Porsche. O Porsche também tem essa disposição. E aqui, olha que interessante, essa disposição radial dos cilindros. Olha, reparem a sincronia. E isso aqui são comuns em aeronaves, né, para movimentar aqui uma hélice de uma aeronave. Então essas são as disposições aí principais dos cilindros. Vamos falar agora a respeito do sistema de arrefecimento. A gente pode ter o resfriamento à água,
Lembrando novamente que esta água não é a água lá da torneira. Não vamos colocar a água da torneira no meu radiador, porque senão a curto prazo vai ser um pepino. Então a gente tem aí um fluido refrigerante, normalmente um etileno glicol, juntamente com uma água deionizada, tratada, sem minerais. Ele é adicionado aqui na tampa do radiador. O radiador ele é composto por tubulações e aletas para favorecer aí a transferência de calor através de um ventilador também que força essa transferência, essa troca térmica. A gente tem aqui a temperatura da álgula, uma válvula termostática para justamente controlar então essa circulação do fluido de acordo com que a temperatura é dada no motor. A gente pode aproveitar o aquecimento da água para um aquecedor interno do veículo, né? Para ele aquecer o ambiente interno do veículo, né? Caso esteja frio, né? A galeria de águas ele passa então pelo bloco do motor, passa por várias estruturas aqui, de modo que ele absorva então a energia oriunda aqui em cada um dos cilindros durante a queima do combustível, mantendo sempre a temperatura ideal. O resfriamento a ar ele vai diferir porque a gente não tem um sistema aqui de recirculação de fluido. A gente tem o quê? Uma configuração diferente aí dos cilindros, onde podemos ter aí o que a gente chama de aletas, tá? Para expandir mais aí esse cilindro, para radiar um pouco mais de calor para fora, então, deste dispositivo, de modo que ele seja forçado pela passagem de ar, né? O veículo ele vai estar em movimento e vai ter ar aqui ao contrário, né? Fazendo aí uma refrigeração forçada. Isto aparece aí no motor do Fusca, por exemplo, né? O Fusca ele não tem aí um sistema de resfriamento de água. Esta concepção ela deu lá na Segunda Guerra, lá pelo Hitler, né? Que queria aí um veículo onde não precisava ter água para fazer o resfriamento, né, desse motor, porque ele queria utilizar um veículo no deserto, né, durante a guerra, que não precisasse de água, então desenvolveram aí o Fusca. A gente tem aí as motos, né, de menos potentes também, que não tem aí um sistema de refrigeração a água. E os motores normalmente domésticos, né, aqueles de 2 tempos também, eles não têm aí um sistema de resfriamento a água, né, motosserra, cortador de grama, aparador, enfim. Falando agora do sistema de válvulas, a gente pode ter aí 3 tipos. O Overhead Valve, ou OHV, que daí ele possui essas hastes. Eu tenho o eixo do comando de válvulas mais abaixo aqui, ó. Ele está sendo movimentado, então, pelo virabrequim, né, por meio desta correia, que está movimentando um comando de válvulas, e está subindo e descendo este balancim, né, ou, em outras palavras, esta haste de válvulas, que vão estar acoplado aqui a um outro eixo, aonde faz com que a minha válvula suba e desça de forma alternativa e síncrona. O outro é o Overhead Camshaft, ou OHC ou SOHC, aonde a gente tem agora a correia, tá, colocada lá em cima. Agora o meu comando de válvulas ele está bem acima aqui, ó, juntamente com o pistão. Então tem os ressaltos, né, o came aqui que a gente chama. Os ressaltos eles vão estar aqui neste eixo do comando de válvulas, que está sendo movimentado não por um balancim. A gente não tem balancim agora. Está sendo movimentado aqui pela corrente, né, a corrente de comando. E o Double Overhead Camshaft, ou DOHC, a gente tem agora 2 eixos de comando. Os eixos
responsável pelas válvulas de admissão e o eixo responsável pelas válvulas de escape, né, ou exaustão. Então ele é um pouco mais complexo aqui, ó. Por isso que temos que ter aquele famoso cuidado de, principalmente quando as correias, né, as correias elas são correias dentadas de borracha, né, material elastomérico, que eles têm aí um tempo de vida útil, normalmente aí de 40, 60 mil quilômetros, onde ele tem que ser trocado durante esse tempo. Caso contrário, né, se ocorre o rompimento de uma correia dentada, vai ocorrer o que a gente chama de... Como é que é a palavra? Esqueci, me fugiu o nome da palavra. Mas, enfim, eles entortam todas essas válvulas que estão aqui para fazer a admissão e a exaustão. E isso dá um gasto enorme. Falando em gastos, né? Uma outra situação também é quando a gente tem o que a gente chama de batida de motor, quando a gente não tem uma queima de combustível adequada em algum dos cilindros. Algum dos cilindros não está ocorrendo a queima, ou seja pelo combustível de ele sofrer uma autoignição, tá? No caso aí dos motores do ciclo Otto, sofrer uma autoignição, né? Uma ignição espontânea, por conta de alguma taxa de compressão diferente, né? Algum problema relacionado à vela também, que ela não pode não estar queimando, fazendo a faísca, desculpe. E é o que a gente chama então de batida de motor, né? Quando chega no momento daquele cilindro fazer a explosão, ele não faz, né? E ele dá um tranco aí no motor. Então é um outro tipo de problema aí muito comum relacionado aí, no caso, aos tempos aí do motor. Aqui o funcionamento desse sistema de válvulas, o OHC e o DOHC, né, o Double Overhead Camshaft, e o simples, né? Reparem aqui então o eixo do comando, as cames, ó, elas são responsáveis então, ó, por descer e subir as válvulas. Quando a came está lá embaixo, ela desce essa válvula. E essa aqui desce em outro momento, de forma síncrona, certo? A gente pode forçar a alimentação de ar através aí de um turbocompressor. A gente pode adicionar aí um turbocompressor no sistema de alimentação de ar para deixar aí o veículo mais potente, né? Ter aí uma maior potência, porque a gente vai injetar ar pressurizado aí no cilindro do dispositivo do motor. Daí a gente tem o que? Este dispositivo que ele está acoplado aqui em cima, né, do motor. Aqui uma representação um pouco melhor, que é a espécie de um caracol, né? Ele forma um caracol, onde ele tem aqui um rotor, que a gente chama este rotor aqui o rotor da turbina, e este outro rotor o rotor do compressor. E eles estão interligados por um eixo. Eles têm aí um eixo interligando um rotor com o outro. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar a saída dos gases de exaustão para a entrada da turbina. Então, esses gases de exaustão eles vão movimentar essa turbina. E como essa turbina está acoplada também através do eixo, né, com o rotor do compressor, este compressor aqui ele vai sugar o ar. Ele vai sugar o ar e vai pressurizar. Que daí já é esta outra etapa aqui, ó. Ele está sugando o ar, está pressurizando e mandando lá para a admissão do motor, né? Lá para a válvula de admissão, ou por esta outra imagem aqui, ó, como está representado aqui, ó. Então eu tenho um ar forçado aqui, ó, que aumenta o quê? Aumenta a minha taxa de compressão, né? Ele adquire um pouco mais de potência. Eu posso diminuir o volume desse ar também,
utilizando aqui um que a gente chama de intercooler. É um sistema de resfriamento que faz com que o volume aqui de ar ele seja menor, ele comprima mais fácil e, consequentemente, ele mande uma maior energia aqui, ó, para dentro do meu cilindro. Ou seja, o meu ar ele já vai entrar energeticamente melhor do que se ele entrasse espontaneamente sem esse sistema de turbocompressor. A gente pode ter também um compressor mecânico. Qual a principal diferença? É que o compressor mecânico ele não tem aquela turbina, tá? Ele tem só rotores que são movimentados pelo próprio virabrequim. Então, esse sistema aqui, ó, como pode ser representado aqui melhor nessa imagem, tá? Esta engrenagem que está aqui, ela é movimentada aqui por uma correia que está interligada lá no virabrequim, que movimenta, então, esses dois rotores. E esses dois rotores, eles estão no sistema de admissão de ar, que comprimem, então, este ar e mandam, consequentemente, este ar comprimido lá para o cilindro, tá? Para fazer, então, a compressão e aumentar o grau energético lá para dentro do cilindro, aumentando, consequentemente, a potência. Algo que eu não falei aqui nesse sistema de compressor é que eu posso ter aqui um ajuste aonde eu posso dar uma maior admissão ou menor e uma maior saída ou menor do escape, né? Eu posso ter espécie de um tampão aqui, ó, na entrada da turbina ou na saída, né? Na saída, aonde eu posso estar aproveitando mais a entrada dos gases de exaustão ou não. Tem uma espécie de um bypass. Se eu quero aumentar a potência, eu boto 100% de entrada para a turbina dos gases de exaustão. Se eu quiser diminuir um pouco, eu coloco numa relação, digamos que 90% dos gases de exaustão vão para a turbina, os outros 10% não passam por ela, e por assim vai. E por fim, a gente precisa falar do sistema de ignição quando é por centelha. Como é que se dá, então, esta ignição das velas? Aqui a gente tem uma representação nesta imagem, né, de 4 velas, que representam, então, 4 cilindros. A gente tem aqui um sistema onde é composto por um rotor, o cabo de vela, que é o que vai mandar, então, a voltagem, né, a energia aqui para a vela, para fazer essa centelha. Este rotor, ele vai mandar, então, esta alta voltagem quando ele estiver aqui em contato, né? Aqui ele está fazendo um contato. Ele vai mandar para esta outra vela aqui, para a vela número 4, quando este rotor fizer o contato com esta outra terminação. E assim vai mandar aqui, alta voltagem aqui para esta vela de número 2, quando este rotor estiver em contato com esse sistema, e assim vai. A gente tem uma bobina de ignição, tá, que está ligada aí à bateria, com um corpo de distribuidor, mandando sempre uma energia aqui para este rotor. Tá? Então, aqui também ocorre o que a gente chama aí de sincronia aqui das ignições. E para terminar a aula de hoje, eu recomendo, tá, que vocês assistam este vídeo, que é o vídeo do Manual do Mundo, do Iberê, onde ele mostra, de um modo bem interessante, bem bacana, como funciona um motor. Ele tem lá, então, um motor onde ele mostra exatamente o funcionamento aí de todo esse sistema. Eu vou deixar aqui o link disponível para vocês e também vou deixar aqui no card para vocês acessarem diretamente aí o vídeo.
Daí ali ele explica melhor, explica também como é que funciona o sistema de condicionamento de ar, né? Como é que funciona o alternador, né? O alternador que vai carregar a bateria, né? Tudo isso oriundo de um trabalho ali no virabrequim, né? O virabrequim, ele vai ter outros eixos que vão estar acoplados aí a um compressor, né? Para fazer o sistema de condicionamento de ar, o alternador, enfim, entre N outros dispositivos que possam ter aí no meu motor, certo? Então eu recomendo fortemente que vocês assistam este vídeo aí do Manual do Mundo, que é bem bacana. E por hoje é isso, e na próxima aula nós vamos falar aí a respeito, mais detalhado agora, dos motores do ciclo Otto e diesel. Um abraço e nos vemos aí na próxima aula.